Bom dia, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes nesse webinar sobre as oportunidades do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, na sigla em inglês, para pesquisadores do Brasil e do mundo todo. Meu nome é Charlotte, eu sou uma das duas representantes da Euraxis na América Latina e Caribe, com sede no Rio de Janeiro, Brasil, e serei a moderadora hoje. O webinar terá duração de 1 hora. Vocês vão receber a gravação e os slides no próximo dia por e-mail. Vamos proceder da seguinte maneira, começando pela Thelma Carvalho, nossa colega do ERC, que vai apresentar o Conselho Europeu de Pesquisa e suas oportunidades para pesquisadores brasileiros e internacionais. A seguir, Davide Innocenti vai apresentar em inglês uma oportunidade especial para pesquisadores do Brasil de realizar estadias curtas junto aos pesquisadores financiados pelo ERC, graças ao chamado Acordo de Implementação. Voltarei depois do Davide para mostrar como a Euraxis pode ajudá-los nos seus projetos de mobilidade no âmbito do IRC e além. Para terminar, responderemos às suas perguntas. Suas perguntas deverão ser enviadas por escrito na parte perguntas do GoToWebinar. Agradeço a presença dos experts do IRC e o meu colega Daniel, que trabalha nos bastidores do webinar. Deixa eu apresentar a Thelma enquanto ela compartilha a sua tela. Thelma Carvalho é gerente científica na Agência Executiva do Conselho Europeu de Pesquisa. Ela coordena o painel Engenharia de Sistemas e Comunicação. Ela é engenheira de materiais pela Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, e doutora em engenharia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Thelma, estamos vendo a sua tela, a palavra é sua. Obrigada, Charlotte. Muito boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade que nos deram de apresentar as oportunidades do Conselho Europeu de Pesquisa para todos os pesquisadores no Brasil e no mundo inteiro. Eu começarei a minha apresentação dando-vos uma ideia do que irei apresentar. Dar-vos-ei informação de base relativamente ao IRC, os esquemas que nós temos ao dispor dos pesquisadores em termos das bolsas que oferecemos, explicar-vos-ei como é que as nossas propostas são avaliadas e indicarei também aquilo que o IRC conseguiu atingir após 12 anos de atividade. Finalizei a minha apresentação compartilhando informação convosco acerca da participação internacional no nosso programa. Deixa-me então dizer que o IRC foi fundado pela Comissão Europeia em 2007, sendo que a Comissão Europeia está organizada em diferentes diretórios gerais. Nós pertencemos ao Diretório-Geral de Pesquisa e Inovação. É então, através da Comissão Europeia, que nós recebemos os nossos fundos para financiar pesquisa de alto risco e com probabilidade bastante elevada de gerar conhecimento além do estado da arte. Nós estamos neste momento a executar a última chamada dentro do programa Horizonte 2020, tivemos ao nosso dispor durante os 7 anos passados 13 bilhões de euros e estamos efetivamente a terminar a implementação da chamada 2020. Nós continuaremos o nosso programa em 2021 através de um outro programa quadro chamado o programa Horizonte Europa. Neste momento o budget dedicado ao IRC no novo programa quadro ainda não é conhecido, mas nós esperamos ter um budget semelhante ao que tivemos no programa Horizonte 2020. O IRC é realmente uma instituição bastante específica e sui generis dentro da Comissão Europeia e isso é devido ao facto de a sua estratégia científica ser
definida por um conjunto de cientistas, eles próprios com grande grau de reconhecimento pelos seus méritos na carreira de pesquisa e científica, que trabalham em conjunto com o nosso presidente, que é o matemático Jean-Pierre Bourguignon. Eles trabalham em estreita colaboração para definir a estratégia científica do programa, assim como para controlar a qualidade do trabalho que é desenvolvido para a agência executiva da qual eu faço parte como gerente científica. O Conselho Científico é ainda responsável por fazer a nomeação dos membros de painel, que têm um papel relevante, muito relevante, eu diria, no nosso funcionamento, porque eles são aqueles que fazem parte do sistema de avaliação que eu apresentarei um pouco mais à frente na minha apresentação. Então, deixem-me-vos dizer quais são as atividades que nós desempenhamos na agência executiva da qual eu sou parte. Nós estamos responsáveis por implementar todas as chamadas, estamos responsáveis por organizar o sistema, como eu referi há pouco, que em inglês é normal referir como Peer Review Evaluation System, e é um sistema em que temos a participação de diferentes membros de painel a tomarem as decisões em conjunto. E também estamos responsáveis por fazer a gestão científica e financeira de todas as bolsas que estão a decorrer. E claro, como hoje, também nós temos uma parte da nossa atividade dedicada à comunicação com a comunidade, como hoje tenho muito prazer em estar-lo a fazer em português, que é a minha língua materna, dado que sou portuguesa, e procederei agora dizendo-vos qual é a missão do IRC. O IRC, podem ver aqui, que tem por objetivo selecionar e financiar ideias excelentes, ideias que nunca aconteceram anteriormente, que nunca foram testadas e que na realidade em muitas delas ainda estão somente nas cabeças dos nossos pesquisadores. Ou seja, isto dá-vos uma indicação de quanto difíceis e quanto os nossos projetos têm um determinado risco de não conseguirem gerar efetivamente os resultados que estão lá assumindo determinados pressupostos. Portanto, os nossos projetos são bastante difíceis de executar, têm um risco elevado, mas também têm um potencial muito grande em gerar conhecimento que vai além do estado atual da arte. Essas bolsas são bolsas individuais dadas a pesquisadores que estão em diferentes estágios da sua carreira de pesquisa e académica, e essas bolsas podem ser submetidas em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências da vida às ciências físicas e engenharias até às ciências sociais e humanidades. Então, aqui neste slide podem ver o tipo de bolsas que, como eu disse, são bolsas individuais que nós podemos dar aos nossos pesquisadores que se candidatam às nossas bolsas. Temos então a bolsa de começo, ou Starting Grant, que é dada a pesquisadores que obtiveram o seu doutorado entre 2 a 7 anos atrás. São projetos bastante ambiciosos que têm uma duração máxima de até 5 anos e um budget máximo de 1,5 milhão. No entanto, os pesquisadores podem aumentar esse budget até 1 milhão de euros se uma de 4 condições estiver presente, nomeadamente se for necessário a compra de um equipamento bastante complexo e, portanto, bastante caro, e esse equipamento pode ser financiado fora do budget máximo desta bolsa. Se, por exemplo, for necessário aceder a instalações bastante complexas, como por exemplo salas limpas ou clean room em inglês, como é mencionado, para o fabrico de componentes eletrónicos, também aí sim é possível reclamar e ter acesso a 1 milhão extra no budget do projeto. Se também for necessário executar alguns trabalhos de campo, como é bastante normal quando estamos envolvidos com projetos de ciências sociais, em que muitas vezes é necessário fazer um inquérito à população para saber a sua opinião relativamente a um determinado tópico, isso também é possível de ser financiado fora do budget total e máximo da bolsa. E finalmente uma condição que eu penso que é extremamente importante
para vocês, que é aquela de caso tenhamos pesquisadores fora da Europa e que queiram vir com os seus times para a Europa desenvolver os seus programas de pesquisa e académicos, há um incentivo extra de 1 milhão de euros. Eu penso que isto é bastante importante e atrativo para pessoas que neste momento estão fora da Europa. Mas, como eu disse, as nossas bolsas permitem acompanhar os pesquisadores ao longo da sua vida. Então, também aqueles que já obtiveram o doutorado entre 7 a 12 anos atrás, poderão também eles concorrer às bolsas de consolidação ou Consolidated Grant. Aí o budget total e máximo será de 2 milhões e também estes pesquisadores têm ao seu dispor 1 milhão extra se uma das 4 condições anteriormente mencionadas se aplicarem àquela bolsa. A duração é de igualmente 5 anos. E finalmente temos as bolsas avançadas ou Advanced Grant, cujo budget total e máximo é de 2 milhões e meio, com a possibilidade de ser aumentado de 1 milhão, uma vez mais, se uma das condições, das condições que eu mencionei, das 4 que eu mencionei, se aplicar, a duração é igualmente de até 5 anos, mas neste momento estamos a financiar pesquisadores que já são eles próprios uma referência num determinado campo de investigação, e aquilo que será avaliado será os seus resultados nos últimos 10 anos de pesquisa. Estas bolsas, as bolsas individuais que eu acabei de referir, podem ser complementadas com as bolsas de conceito, que em inglês é Proof of Concept. Estas bolsas são bastante mais pequenas, estamos a falar de 150 mil euros, têm uma duração muito inferior, de até um ano e meio, e o objetivo destas bolsas é o de demonstrar o potencial de inovação de algumas das ideias que foram desenvolvidas ou estão a ser desenvolvidas dentro das bolsas individuais que estão a decorrer. Pode um investigador ou um pesquisador ter várias destas bolsas ao longo da vida de sua bolsa, no entanto, somente uma pode decorrer a cada momento. E, finalmente, temos as bolsas de sinergia, ou Synergy Grant, que são bolsas bastante maiores em termos do montante final. Estamos a falar de um máximo de 10 milhões como budget e que podem, inclusive, chegar aos 14 milhões, dado que existe sempre a possibilidade de adicionar 1 milhão extra se uma das 4 condições que foram mencionadas se aplicarem. Estas bolsas são ainda mais pioneiras e mais difíceis de executar, dado que normalmente pretendem abordar temas que são mais complexos e, muito importante, são temas que requerem o envolvimento de pesquisadores trabalhando em diferentes áreas de conhecimento. Então, por isso mesmo, aí vem o seu nome de sinergia. Estes pesquisadores, que podem ser entre 2 e 4 pesquisadores, trabalham de uma forma muito sinergética para tentar gerar conhecimento que vai além do estado da arte. Aqui, uma vez mais, algo que eu quero realçar para vocês e encorajar-vos, que é o facto de pesquisadores que estão neste momento fora da Europa podem candidatar-se em conjunto com pesquisadores que estão na Europa a este tipo de bolsas. E pesquisadores que estão fora da Europa serão pagos, ou seja, serão financiados de igual modo do que os pesquisadores que já estão a desenvolver as suas carreiras na Europa. Isto mostra realmente o caráter do IRC e a influência bastante profunda de ter um conselho científico a definir a estratégia do IRC. Só para vos dar uma ideia final, isto quer dizer, vamos assumir que temos 4 pessoas a trabalhar numa bolsa de sinergia e aquilo que eles vão conseguir atingir por estarem a trabalhar em conjunto é muito superior se essas 4 pessoas teriam a trabalhar isoladamente.
Isto leva-me ao próximo slide, que eu penso que é bastante importante, uma vez que resume aqui as condições e os incentivos que vocês têm, estando neste momento fora da Europa, têm para virem para a Europa, procurar oportunidades e desenvolver a vossa carreira de pesquisa e académica na Europa. Então, como vocês acabaram de ouvir, têm direito a 1 milhão extra caso pretendam aplicar e submeter uma candidatura ao nosso programa. Este 1 milhão extra é para vos ajudar a estabelecerem-se na Europa, a criarem o vosso grupo, a criarem o vosso time e criarem o vosso laboratório. Vocês também têm a possibilidade de manter a afiliação que têm no país de origem. Isto, uma vez mais, é resultado da influência do Conselho Científico. Isto que nós pretendemos é fazer a circulação dos pesquisadores mais excepcionais na Europa e não prendê-los aqui durante toda a sua carreira. Têm, no entanto, que permanecer. Quando tem uma bolsa do IRC, tem que permanecer 50% do tempo na Europa a desenvolver a sua carreira de pesquisa e contribuição académica. Os membros dos seus times podem ser recrutados fora da Europa, portanto, isso não há qualquer tipo de limitação. E, finalmente, também uma característica bastante importante do IRC e das suas bolsas, que é a sua portabilidade. Quer isto dizer que os pesquisadores que têm uma bolsa do IRC, caso não estejam contentes com as condições que foram negociadas e acordadas com a instituição de acolhimento, têm a possibilidade de tentar encontrar uma outra instituição de acolhimento e podem mudar a sua bolsa, junto com o seu time, para a nova instituição de acolhimento. Então, deixem-me continuar dizendo-vos como é que, baseado em que critérios é que as nossas bolsas são avaliadas. Nós temos somente um critério, que é a excelência, mas vocês lembram-se quando eu vos disse relativamente à missão do IRC que nós queremos financiar excelentes ideias. Portanto, é normal que a excelência recaia sobre a ideia e sobre o seu potencial de gerar conhecimento além do estado de arte. Mas, fazendo uma ressalva aqui, nós no IRC fomos aqueles que iniciaram e começaram a usar o termo investigação de fronteira, mas isso não significa que a investigação ou pesquisa aplicada não seja parte dessa pesquisa de fronteira. Isso é efetivamente assim, dado que eu sou responsável por um painel de engenharia e alguns dos nossos projetos, esses sim, são bastante aplicados, visando já um determinado produto ou a criação de um serviço. A outra parte, a outra componente, como vocês sabem, é então o pesquisador. Claro que essas pessoas têm o potencial e já demonstraram a sua capacidade intelectual e de criatividade durante as suas carreiras. Claro que essa capacidade intelectual e de criatividade é avaliada em função do seu estado na progressão das suas carreiras de pesquisa e académicas. Os nossos pesquisadores que tentam uma bolsa de starting terão que dedicar 50% do seu tempo à execução dessa mesma bolsa, enquanto que um consolidator terá que dedicar 40% do seu tempo e um advanced ou alguém que tenha uma bolsa de sinergia terá que dedicar pelo menos 30% do seu tempo. Um aspecto que eu gosto sempre de ressaltar, dado que se criaram alguns mitos em relação ao IRC, sendo que um deles é somente pesquisadores que conseguiram publicar em revistas, artigos científicos, em revistas de alto fator de impacto, como por exemplo os jornais científicos da família Nature, somente eles conseguem adquirir e ter uma bolsa do IRC. Eu posso vos dizer que isto não é verdade, porque os nossos membros de painel são instruídos para fazer a avaliação do candidato a uma determinada bolsa, olhando muito além da produção em termos de jornais científicos.
E termino aqui fazendo outra ressalva, que é a seguinte: também há pessoas e há um determinado mito, um rumor que diz que somente pessoas em instituições de acolhimento que estão entre as instituições de topo, as instituições académicas de topo na Europa, somente eles conseguem uma bolsa do IRC. Não é verdade, até porque a instituição de acolhimento não é parte do critério de avaliação. Então, deixem-me prosseguir dizendo-vos como é que nós fazemos a avaliação das nossas propostas. É feito usando 27 painéis diferentes. Nós temos 9 painéis na área das ciências da vida, 11 painéis na área das ciências físicas e engenharia, e temos 7 painéis na área das ciências sociais e humanidades. Esses painéis terão um conjunto de descritores que definem a área científica de cada painel. Isso é importante porque permite ao candidato identificar o painel que tem o conhecimento necessário para fazer a avaliação correta do projeto que está a ser submetido. Muitos dos nossos projetos têm um caráter multidisciplinar, o que significa que o candidato tem a possibilidade de mencionar um segundo painel que, no entender do candidato, é necessário ser consultado para que a avaliação do potencial de inovação dessa proposta seja feita. Nós temos estes painéis com cerca de 15 a 17 membros que trabalham em conjunto para atingir e fazer a decisão das propostas que receberão os nossos fundos ou o nosso fomento. Outra ressalva que eu gostaria de fazer, dado que isto também é um dos mitos que circula relativamente ao IRC. Eu posso dizer-vos que os descritores de painel não representam de forma alguma prioridades científicas para o IRC. Como vocês sabem, toda e qualquer proposta é uma proposta elegível do ponto de vista científico no nosso programa. A avaliação, esta é feita em 2 passos. No entanto, a submissão é feita num só passo. Quer isto dizer que no primeiro passo, somente uma parte da proposta irá ser lida pelos membros do painel. Essa parte refere-se à abordagem científica e também o CV ou o currículo vitae do candidato é avaliado pelo membro de painel. Todos os membros de painel trabalharão em isolamento, escreverão os seus relatórios e, após terem terminado esta tarefa, vêm para uma reunião de painel para tomar as decisões relativamente às propostas que eles pensam que têm méritos suficientes para serem avaliadas numa segunda fase. Posso-vos dizer que cerca de 2/3 das propostas são recusadas neste passo de avaliação. Algumas propostas têm uma qualidade tem alguma qualidade, mas não suficiente para passar para o passo 2. Nós mencionamos este tipo de propostas ou classificamos-las como B propostas, enquanto que as propostas que requerem ou irão ser classificadas como C são propostas que não têm a qualidade em termos dos méritos da ideia, assim como daquilo que o pesquisador demonstrou, dependendo do momento em que está na sua carreira de pesquisa e académica. Após a finalização do passo 1, os candidatos são informados dos seus resultados, assim como das razões que levaram à sua rejeição neste passo da avaliação. Aquelas propostas que são retidas para a fase 2 serão então avaliadas não só pelo painel, mas também serão avaliadas por peritos exteriores que não tomam parte nas reuniões de deliberação das propostas, mas que são peritos que são verdadeiros especialistas na área da proposta. Nesta fase, a proposta será lida não somente em relação à sua abordagem científica, mas também a metodologia científica que é proposta para atingir os objetivos do projeto e assim como o CV do candidato. Também todo o budget que é pedido é analisado para que haja uma informação se o que é pedido faz sentido em relação aos objetivos desse mesmo projeto.
Depois de todo este trabalho que é feito isoladamente estar terminado, os painéis, os membros de painel vêm e têm uma reunião conjunta na qual teremos também a participação dos candidatos que terão a possibilidade de clarificar a proposta em frente ao painel. Depois dessas entrevistas serem terminadas, o painel vai deliberar e vai elaborar uma lista das propostas que estão em competição e essa lista organiza as propostas em função dos seus méritos. Quer isso dizer que normalmente nós temos sempre mais propostas que têm a qualidade para ser financiadas, no entanto, nós não temos budget suficiente no painel para financiar todas essas propostas. Portanto, somente aquelas que estarão mais no topo dessa lista poderão ser imediatamente financiadas. Existe também nessa lista algumas propostas que têm alguma qualidade, mas não suficiente para serem imediatamente financiadas. Se quiserem, durante a sessão de respostas, de perguntas e respostas, eu poderei explicar mais em detalhe o que significam estas letras que vocês me ouviram referir, o A, o B e o C. Deixa-me agora dizer que, independentemente do painel no qual a proposta é submetida, a taxa de sucesso é igual, dado que os painéis que recebem mais propostas terão um budget superior. Mas mais importante que isto é que a taxa de sucesso quando um candidato submete uma proposta é a mesma independentemente da sua progressão na carreira. Quer dizer isto que uma pessoa que está, ou um pesquisador que está no início da sua carreira, tem as mesmas probabilidades de receber uma bolsa do IRC do que alguém que já está a consolidar esta carreira ou que já é inclusive um líder numa determinada área de investigação ou de pesquisa. Isto é assim, dado que o nosso budget é dividido da forma indicada neste slide, ou seja, 2/3 do nosso budget é dedicado a starters e a consolidators, enquanto que somente 1/3 é dedicado a advanced grants. Então, o que é que o Instituto, ou o IRC, melhor dizendo, conseguiu atingir após 12 anos de funcionamento? Nós conseguimos financiar até este momento 10.500 bolsistas. Eles tinham 82 nacionalidades diferentes e vinham de 34 países diferentes. Conseguiram publicar 125.000 artigos científicos e, bastante importante, aquilo que vos posso dizer é que 7% dos pesquisadores envolvidos nos artigos que estão dentro daqueles que são mais citados a nível mundial, 7% desses pesquisadores receberam efetivamente fomento do IRC. Isto coloca-nos ao mesmo nível de agências de financiamento internacionais, como por exemplo a Agência Internacional Americana de Financiamento, a NSF, National Science Foundation, que tem um valor semelhante em termos do impacto da investigação desenvolvida pelos pesquisadores que financia. Claro que nós estamos a falar de pesquisadores de excelência, então é normal que eles já tenham obtido muitos prémios. Temos entre os nossos bolsistas pesquisadores que ganharam vários Nobéis e temos pesquisadores que ganharam, por exemplo, as medalhas de campo, sendo que um deles é brasileiro, inclusive, como vocês verão mais no fim desta apresentação. Claro que os nossos bolsistas não trabalham sozinhos, trabalham com os seus times e nós estamos a financiar 75.000 pesquisadores que provêm de diferentes países, tal e qual como os nossos bolsistas. Aqui vêm as datas que nós pensamos que, nas quais as diferentes bolsas serão abertas
para que possam submeter as vossas candidaturas. No entanto, isto é a primeira chamada dentro do Horizonte Europa em 2021. No entanto, confirmação final dessas datas está ainda dependente da publicação do programa de trabalho em 2021. Estas datas podem ser, sim, usadas como referência. Termino então a minha apresentação dando-vos alguma informação relativamente à participação internacional no IRC. Então, veem aqui que listado um conjunto de países que, na realidade, representa 8% de todas as bolsas que o IRC tem, e 8% delas têm bolsistas que têm uma nacionalidade fora da Europa. Neste momento temos, o Brasil tem 11 destas bolsas e eu apresentarei mais à frente 2 exemplos de brasileiros que estão a desenvolver as suas carreiras de pesquisa e académicas na Europa. Estamos aqui hoje para tentar aumentar este número. Queríamos receber mais propostas de pessoas situadas no Brasil. Por isso mesmo, este gráfico eu penso que é bastante importante para vocês e deverá ser tomado como um incentivo. Aquilo que vocês veem aqui é que candidatos que têm o perfil para concorrer a uma bolsa de Starting ou Consolidator, temos mais e mais pessoas que estão neste momento fora da Europa a desenvolver as suas carreiras de pesquisa e que tentam submeter propostas ao nosso programa. Portanto, desde o início da agência, vocês podem ver que este valor aumentou e nós, como eu disse, estamos aqui hoje para vos incentivar para que o façam. No entanto, essa tendência é na mesma positiva, temos mais pessoas que já são consideradas líderes numa determinada área de conhecimento, que estão sediadas fora da Europa e que também eles estão a tentar submeter propostas ao IRC. E, entretanto, também outro slide, dando-vos informação, e como vocês ouviram, os nossos bolsistas não trabalham sozinhos, trabalham com as suas equipas, com os seus times. E também esses times têm variadíssimos pesquisadores de diferentes nacionalidades. Vemos aqui que 3% desses pesquisadores envolvidos nos times que estão a desenvolver as nossas bolsas que nós financiamos, 3% têm nacionalidade brasileira, ou seja, há realmente a possibilidade de aumentar este valor e por isso mesmo estamos aqui a fazer esta ação de divulgação das possibilidades que estão ao dispor de todos os pesquisadores de topo que estão alguns no mundo e, claro, no Brasil também. Aqui vem o exemplo de uma bolsa de início, um Starting Grant, que foi dada em 2010. Nessa altura, este matemático brasileiro estava a desenvolver a sua investigação no Conselho Científico francês, e ele menciona o quão importante foi a bolsa do IRC para se dedicar inteiramente ao estudo de determinadas áreas de investigação ou de pesquisa que eram do seu interesse. E temos finalmente outro exemplo, que é o pesquisador que está neste momento a desenvolver a sua carreira de pesquisa científica na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. Ele ganhou uma bolsa de Starting em 2015 e ele menciona algo que eu acho que é extremamente importante para vocês. Ele menciona que efetivamente tive que dedicar bastante tempo a escrever a sua proposta, a sua candidatura ao IRC, mas isso foi algo que lhe permitiu desenvolver e planear estrategicamente a sua carreira de pesquisa e académica a longo prazo. E isto é a motivação que vocês devem ter, e este meu último slide efetivamente confirma isso mesmo, que efetivamente preparar uma proposta para o IRC requer tempo, requer muito pensamento crítico, mas também vos ajuda a planear estrategicamente a vossa carreira, e nós, do nosso lado, dizemos-vos que quando vocês submetem uma candidatura, esta não é aprovada
da primeira vez que é submetida e quando essa proposta é uma vez mais ressubmetida após ter tomado em consideração todos os relatórios que recebeu da sua primeira avaliação, as probabilidades de sucesso são, nessa altura, o dobro de quando a bolsa foi submetida a primeira vez. Ou seja, eu penso que isto é algo que vos deverá incentivar, efetivamente, de submeter propostas ao IRC, porque há um valor e a utilização do tempo é feita de uma forma bastante proveitosa, digamos assim. Este era o meu último slide eu tenho a minha apresentação terminada e estou livre para responder às vossas perguntas mais tarde. Charlotte, terminei. Muito obrigada, Thelma. E para resumir, tem um pesquisador brasileiro que recebeu uma bolsa do IRC, que chama Bernardo Franklin, tem uma entrevista dele no nosso YouTube. Ele resumiu da seguinte maneira: ter uma bolsa do IRC para um pesquisador é como ser uma criança em Disneylândia. Eu acho que é isso que a sua apresentação passou. Agradeço muito. Gostaria de dar a palavra ao Davide Innocenti, enquanto ele vai compartilhar a sua tela. Vou apresentá-lo. Davide é gerente científico na agência executiva do IRC. Ele é responsável pela implementação do programa de visitas de candidatos potenciais ao IRC e pesquisadores no início das suas carreiras. Davide é doutor em engenharia pela Universidade Tor Vergata de Roma. Davide, the floor is yours. Davide, we can't hear you. Obrigado, Charlotte. Bom dia a todos. I'm sorry, but this is all I can say in Portuguese. The rest of the presentation will be in English, but I promise I will try to be as clear as possible, presenting you this opportunity to join an IRC team. Implementing arrangements are international agreements with the aim to promote opportunities and foster collaboration between researchers and IRC research team, partially supported by foreign agencies. Up to this point, 14 implementing arrangements have been signed with 12 different countries. As you can see, more than 400 researchers visited already an IRC project since the beginning of this program, 2012. And our next call for expression of interest, the internal one we launch every year, will be launched in November 2020. But I will give you more detail later on about that. So Brazil National Council of the State Funding Agency, the CONFAP, signed the implementing arrangement with IRC in 2016. Then through an administrative arrangement, the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development, the CNPq, joined the program in 2018. As you can see, these are the number of the IRC grantees that expressed their interest in towards researcher funded by a foreign agency. Brazil numbers are rising up quite quickly in the last years. For last call, more than 500 IRC grantees expressed their interest in willing to host actually a researcher from CONFAP or CNPq. These are the numbers regarding the visiting researcher per year per country. As you can see, Brazil, in the last call, the one of 2018, we have the results for the previous years. Brazil reached 37 visitors, which is not only the best results for this year, but the best results ever. This means that there is a lot of chance to get funded and following this opportunity. I will briefly explain you the procedure. It's not that complicated as you can see.
We, the ERC, launch an internal call for expression of interest toward all our eligible principal investigators. Eligible principal investigators are the ERC grantees that actually still have 18 months to go to the end of the project. We contact them. This call is open for 1 month. And if they express their interest into hosting a researcher from Confab, for example, we will basically create a list of these ERC grantees, and we will send it to the national funding agencies. At that point, national funding agencies will have to launch their internal call for all their eligible scientists. Then it's up to you, potential applicant, to contact an ERC grantee and to find an agreement. Of course, you will contact an ERC grantee which is actually working in the same research area with similar research topics. And then if you will find an agreement, the ERC grantees will provide you a letter of support together with a letter of support of the host institution where it's actually working. At this point, the selection process will be performed by the national-based funding agency, which will evaluate all the proposals and decide which one will be the successful one that will be funded. Then you, as potential applicant and potential visitors, will have to plan and execute the visit in agreement with the ERC grantee. There are some common processes and conditions for all the implementing arrangements. These are the most important one. First thing is that ERC does not intervene in the communication between you and the ERC principal investigator. The selection process is completely done without the ERC intervention. It's actually up to the funding agency to go ahead with this project, with its process. And the visit, of course, have to take place within the lifetime of the ERC project, since it's partially funded by that grant. Of course, collaboration will have to occur in similar areas of scientific research, and you can be actually incorporated potentially in an ERC team for the duration of the visit. Duration of the visit can be between 6 and 12 months, can be one shot, but can be also made of multiple short-term visits. Where can you find more information? First of all, the next Confab CNPq call for expression of interest will be launched very soon, by the end of the month. So you can find more information at the Confab webpage about that. Very soon we will have news about that. And regarding the ERC internal call for expression of interest, we will launch it in November 2020. Of course, you can find more information at the webpage you find below. There you will find also all the detail about the implementing arrangements that have been already signed. And of course, there you find the ERC implementing arrangement functional mailbox. Please do not hesitate to contact us. I am the person behind this functional mailbox, so you already know me. You please go ahead and don't hesitate to contact me if you need more information. Thank you for your attention. Thanks a lot, Davide. It's a wonderful opportunity, and I'm very happy that many Brazilians take part in this program. Para seguir, eu gostaria de apresentar rapidamente a Euraxis e o que podemos fazer para vocês. Um segundo, enquanto eu... Ah, maravilha. Vocês estão vendo agora minha tela, espero eu. Ainda está branco. Ainda está branco. Agora sim, né? Isso, perfeito. Tá certo. Obrigada, Daniel. O objetivo, então, da minha apresentação é mostrar como a Euraxis pode ajudá-los com seus projetos de mobilidade, que esses sejam financiados pelo ERC ou não. Como sabem, meu nome é Charlotte, represento a Euraxis, que é uma iniciativa da Comissão Europeia, promovendo a mobilidade de pesquisadores e o desenvolvimento de carreira. Euraxis não financia mobilidade, ouvimos dos colegas do ERC que a Comissão Europeia financia graças ao Conselho Europeu de Pesquisa, e existe outro programa de fomento chamado Ações Marie Skłodowska-Curie, que já foram apresentadas várias vezes nos últimos meses por webinários
que continuam disponíveis nos nossos canais. Bem, Euraxis oferece apoio aos pesquisadores, oferecendo informação e suporte. Eu vou mostrar para vocês. Sim. Desculpa, eu ia te interromper que eu acho que não está passando os slides. Agora está. Agora foi. Estava só introduzindo. Então, para mostrar para vocês, a Euraxis tem 5 ferramentas principais para ajudar os pesquisadores que desejam realizar uma temporada na Europa ou colaborar com pesquisadores e inovadores europeus. A primeira coisa que um pesquisador precisa para realizar uma temporada fora, na Europa, é um trabalho ou uma bolsa. Por isso, o primeiro pilar da Euraxis chama Euraxis Jobs, onde vocês encontram muitas oportunidades de carreira, trabalhos em pesquisa, inclusive vaga de doutorado, todos ligados à ciência e em todas as áreas do conhecimento. Vocês também podem encontrar nesse portal bolsas, fomentos para viabilizar sua mobilidade e oferta de acolhimento de instituições europeias que estão interessadas em receber pesquisadores visitantes. Até falou para vocês uma oportunidade muito boa, que é de ser contratado nos equipes financiados pelo IRC. Vocês não estão vendo a minha tela toda, eu acho. Para vocês serem contratados, vocês podem procurar as vagas disponíveis nessas equipes no portal Euraxis Jobs, filtrando pelas vagas financiadas pelo IRC. Eu fiz uma busca rápida ontem e encontrei 120 vagas em todas as áreas do conhecimento nos equipes financiados pelo IRC. Bem, obviamente vocês vão encontrar muitas outras oportunidades e vagas de trabalho nesse portal. Euraxis, vocês podem contar também com a gente para encontrar ferramentas para testar suas habilidades e desenvolvê-las, módulos gratuitos de treinamento online, mas também para encontrar parceiros no pilar que chama Partnering. Depois, uma vez que vocês encontram uma maneira de realizar uma temporada na Europa, vocês podem contar com o apoio dos nossos colegas dos Centros Information and Assistance da Euraxis, que trabalham em 40 países europeus e ajudam vocês com uma série de perguntas para preparar a sua mobilidade e a sua chegada no seu novo país de destino. Cada um desses 40 países tem o seu próprio portal, que vocês podem acessar diretamente no portal Euraxis. Finalmente, Euraxis Internacional, que é o braço da Euraxis fora da Europa, inclusive nós aqui no Brasil e na América Latina, onde trabalhamos para vocês, e eu vou explicar em detalhe em um minuto o que fazemos, só para dizer que vocês, para utilizarem todas as ferramentas da Euraxis, vocês podem criar uma conta gratuita. A partir desse momento, vocês poderão publicar seus currículos, criar alertas quando uma vaga de trabalho é publicada e corresponde ao seu perfil, etc. Nós aqui na região, vocês entenderam, nós oferecemos informações. Essas informações, vocês vão encontrá-las no nosso site e nas nossas mídias sociais, sobre chamadas abertas, por exemplo, eventos nossos e dos nossos parceiros, oportunidades diversas na Europa, mas também oferecemos treinamentos, ajudamos vocês, acompanhamos nas suas candidaturas aos fomentos da Comissão Europeia, etc. Tudo isso em espanhol e em português, porque estamos aqui na região. Além disso, sempre podem contar conosco, escrevem, entram em contato e contem sobre os seus projetos, que podemos compartilhar dicas, ajudar nesse processo. Para não perder nenhuma das oportunidades que nós identificamos, sugiro que vocês acompanhem as nossas mídias sociais. São muitas ofertas que identificamos e que compartilhamos para vocês. E os nossos contatos para vocês também contarem mais sobre seus projetos. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria agora de começar as perguntas, porque o nosso colega David tem outro webinar em alguns minutos, e então vamos logo fazer as perguntas que vocês querem perguntar a ele e depois outras para a Thelma. Daniel? Sim, já estou com uma preparada aqui. David, there's a question regarding the country in which the researcher is. For example, the implementing arrangement, is it only for researchers based in Brazil? Does a Brazilian researcher placed abroad, let's say, in an European country or in another third country,
he or she should apply to the implementing arrangement agreement within the country that he's based or with the country of his or her nationality? Of course, it can actually apply through the funding agency of a third country, for example, if the funding agency is actually participating to the implementing arrangement. So there is actually no limitation about nationality. There is no limitation regarding being abroad or not. So the important thing is that the funding agency, which is actually funding this researcher, is participating to implementing arrangement. And in the case of Brazil, there was a doubt if the organization responsible for the implementing arrangement is either CONFAP, CNPq, both. Do researchers from Brazil need to be funded by these organizations to compete in the call? Yes, both of them actually since 2018. And there is also a number of other federal agencies, state agencies in Brazil that are actually under the umbrella of this agreement, and they can actually apply. For further information, you can, of course, check with CONFAP and CNPq, and they will provide you more information regarding eligibility. Okay, thank you, David. I guess the questions we have until now for you, that's it. If there is another one until your time with us, I will give the floor back to you. Now I'll switch back to Thelma. Thelma, tem uma pergunta aqui, uma das primeiras perguntas foi feita em relação às prerrogativas, em relação às patentes geradas com os recursos das bolsas do ERC. O ERC ele permite o financiamento de patentes globais com o recurso das bolsas? Como é que funciona registro de patentes quando você é financiado pelo European Research Council? Está no mudo. Ainda está no mudo, É no painel. Sim, agora foi. Ok. Sim, eu não referi isso na minha apresentação, mas incrível, por incrível que pareça, os nossos projetos são projetos que bastante pioneiros e que alguns deles, os pesquisadores não sabem como utilizar efetivamente o conhecimento gerado, mas isso faz parte dos objetivos do IRC, mas incrível, por incrível que pareça, nós temos muitas patentes que são geradas dos nossos programas de pesquisa, que são financiados e portanto, essas patentes são registadas e os custos de registro são elegíveis como um custo dentro da Bolsa, quando a Bolsa decorre. Perfeito. Uma outra pergunta também acerca de documentação. Se no processo de candidatura para as bolsas do ERC, existe alguma necessidade de validação dos documentos obtidos aqui, por exemplo, título de doutorado ou título de mestrado, como é que, se existe alguma burocracia nesse sentido na parte da candidatura? Eu não sei se consigo realmente responder, mas como vocês sabem agora, os diplomas, muitos deles é possível obter um diploma que é reconhecido em vários países e eu penso que eu já vi diplomas de diferentes universidades em diferentes países. Eu penso que a burocracia é relativamente pequena, dado que se é um diploma que é certificado de uma universidade brasileira, esse diploma será um diploma válido e que nós consideramos como válido para atestar a data de obtenção do doutorado. Okay. Switching back to David again, there's a question for you. David, it wasn't clear for one of our participants whether he can apply by himself independently or if he needs to be connected already to a European researcher who will be the PI of the ERC project. If you could maybe re-explain how the candidacy process works. You're muted. I apologize.
Yes, it's pretty simple. Basically, you will receive a list of ERCPIs willing to host. And with that, we also will provide to Confab and CMPQ a book of abstract with all the abstract regarding the project participating. This means that potential applicants doesn't have necessary to already know the ERC grantee. They can actually read the abstract of the project. They say, okay, this is interesting for me. This is matching very well what I'm doing. I would like to contact this ERCPI. Then it will ask the funding agency the contact, and then the communication between the potential applicant and the ERCPI will be completely independent. So it's not necessarily to already know an ERCPI. If they are willing to host, this means they will be happy to talk with you, potential applicants, and they would like probably to find an agreement in order to arrange the visit. Okay, perfect. I'm Thank going you. back to Thelma. You I have take to this leave? opportunity to say thank you to you all, and please do not hesitate to contact us. Thank you, Davide. Thank you. Bye. Bye. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, o contato do David está aqui. Vocês vão receber essa apresentação por e-mail e vão ter acesso à apresentação dele, onde tem o endereço dele. Thelma, uma pergunta que eu diria que é uma pergunta de $1 milhão que algumas pessoas se perguntaram é sobre a participação do Reino Unido dentro do programa Horizon Europe. Se já é possível saber se ele vai continuar participando dos grants do ERC, se as instituições do UK irão continuar ou não aí em 2021 com a mudança do Programa de Fomento Europeu. Sim, não, infelizmente nós não conseguimos responder a essa pergunta, porque ninguém sabe neste momento o que vai acontecer dentro do novo Programa Quadro Horizonte Europa. Neste momento, dentro ainda do Programa Quadro 2020, Horizonte 2020, o Reino Unido é um país que toma parte do programa como qualquer outro Estado-membro, mas relativamente ao próximo Programa Quadro, nós não sabemos o que irá acontecer ao Reino Unido. Obrigada, Thelma. Só para resumir algumas perguntas que estamos recebendo, não tem limite de idade para participar das chamadas do ERC. Vai continuar assim, não, Thelma, no próximo? Certo. Os anos de experiência que são exigidos depois da obtenção do doutorado definem a qual bolsa vocês têm que candidatar. Então, quem tem de 2 a 7 anos de experiência depois do doutorado, pleiteia uma bolsa Starting Grant. Quem tem 7 a 12 anos depois da obtenção do seu doutorado pode pleitear a uma bolsa consolidada. E quem tem mais experiência e bons resultados, track record, pleiteia uma bolsa de Advanced Grant. As datas das próximas chamadas esperadas, não? Thelma compartilhou na sua apresentação, vocês vão poder acessar. Thelma, resta uma dúvida para alguns pesquisadores, eles precisam ter um vínculo empregatício com o Brasil na hora de candidatar? Não precisam ter um vínculo com uma entidade empregadora no Brasil, terão que ter, quando da sua candidatura para se mudarem para a Europa, se a pergunta é efetivamente essa, terão que ter já uma carta da instituição de acolhimento a dizer que, caso a bolsa seja aprovada, eles sim serão empregados por aquela instituição de acolhimento durante o tempo da bolsa, que é até 5 anos no máximo. Justamente tem algum pesquisador que pergunta se existe uma plataforma para unir os europeus que procuram pesquisadores estrangeiros e brasileiros que procuram submeter proposta na Europa. Então, eu diria que a parte da resposta é Euraxis. No portal Euraxis, vocês podem encontrar instituições, na parte Jobs and Funding, vocês podem encontrar instituições que manifestam interesse de receber candidatos que vão aplicar uma bolsa do IACI. Thelma, se eu puder, eu diria também que, mesmo quem não está nessa lista,
todas as instituições europeias querem receber bolsistas do IRC, porque é muito prestigioso para elas também, não é? Exatamente, sim, exatamente, é verdade. Então, vocês podem entrar em contato com seus colaboradores, com potenciais instituições da Europa, para ver se eles apoiam uma candidatura suas nas próximas chamadas do IRC. Temos também uma pergunta de um pesquisador que gostaria de saber se isso permitiria, se essas bolsas do IRC permitirem para eles mudarem de área. Eles podem pleitear a uma bolsa se eles ainda não são tão espertos nessa nova linha de pesquisa que eles almejam? Sim, é uma pergunta bastante interessante. No sentido que aquilo que define a submissão de uma candidatura a um determinado tipo de bolsa é único e exclusivamente o tempo de obtenção do doutorado. Relativamente às nossas bolsas, também aquilo que nós verificamos é que elas são bolsas, muitas vezes, que o caráter multidisciplinar é bastante grande. Agora, claro que nós também sabemos e entendemos que o pesquisador terá conhecimento e será capaz de conduzir o seu programa de pesquisa, porque terá uma visão geral sobre o tópico da proposta, mas claro que ele não trabalhará em isolamento, trabalhará com uma equipa que complementará o conhecimento necessário para atingir os objetivos da bolsa. Claro que algumas vezes, quando estamos nas reuniões de avaliação, aquilo que nós verificamos é que há candidaturas que são propostas em que é claro que o conhecimento do pesquisador na área principal da bolsa não é suficiente para garantir que aquela bolsa seja executada e irá resultar em gerar conhecimento que vai além do estado da arte. Portanto, é importante que o pesquisador tenha um conhecimento e tenha já demonstrado que conseguiu obter alguns resultados na área principal do projeto. No entanto, essa pessoa, que é o pesquisador principal, não tem que ser perito em todas as áreas cobertas no seu projeto de pesquisa. Obrigada, Thelma. Temos alguns ouvintes que não têm ainda 2 anos de doutorado, alguns ainda não têm doutorado. Você pode lembrá-los como que eles podem fazer para se associar, para ser recrutados numa equipe financiada pelo IRC? Sim, mas normalmente aquilo que nós vemos, nós não temos nenhum canal que permita fazer essa associação e pôr essas pessoas em contacto. Aquilo que nós vemos são pessoas que ainda não têm efetivamente o doutorado, mas essas pessoas, quando estão a fazer o doutorado, vão a muitas conferências, estão em contacto com muitas pessoas. É importante fazerem-se notar na comunidade e estabelecer os seus próprios contactos, e eu penso que depois os convites e tudo o resto irá acontecer de uma forma mais natural, mas também penso, Charlotte, que vocês no Euraxess também podem podem ajudar um pouco nesse sentido, uma vez que no vosso portal têm tantas vagas anunciadas que podem iniciar contactos e a partir dali algo diferente pode surgir. Sim, exatamente. Vocês podem procurar as vagas publicadas pelos PIs, Principal Investigator, no portal da Euraxess, e vocês também podem entrar em contato. Todos os projetos financiados pelo IRC são publicados no site do IRC, certo, Thelma? Então, se vocês encontrarem alguma coisa que é exatamente na sua área de interesse, eu acho que não hesitem em entrar em contato com os PIs e ver se vai existir possibilidade de recrutamento no futuro. Exatamente. É uma possibilidade. Também é uma possibilidade muito boa de vocês se familiarizarem com o IRC, o fomento, para depois submeter as suas próprias candidaturas. Exatamente, sim. Temos brasileiros que estão morando na Europa, eles querem saber se também podem candidatar, então sim, podem, né? Sim, claro, podem, claro. Todos podem, todos os pesquisadores podem candidatar às bolsas do IRC. A pesquisa tem que ser realizada em instituições europeias, que isso abrange mais de 40 países na Europa e no entorno onde vocês podem realizar as suas pesquisas. Alguns dos países mais
inovadores do mundo fazem parte dessa lista. Sim, correto. Uma coisa que é importante relembrar é que quando a proposta é submetida, é necessário que os pesquisadores já tenham o acordo de uma instituição de acolhimento na Europa ou num país associado que, caso eles consigam obter a bolsa, que lhes irão dar um contrato de emprego pela duração da bolsa, ou seja, a carta da instituição de acolhimento é parte do processo de candidatura. Sim. Eu penso que é importante clarificar este aspecto. Temos uma pergunta, se você conseguir responder rapidamente, sobre o significado das letras A, B e C na hora da aprovação. E para terminar... Sim, claro. Como eu mencionei, nós temos então 2 passos e temos no primeiro passo em que somente uma parte da proposta é lida e temos no final as propostas que passam para o passo seguinte são classificadas como propostas A, que recebem a letra A. Temos as propostas que recebem a letra B, que são propostas que têm alguma qualidade, mas não suficiente para serem avaliadas no passo 2. Essas propostas têm uma penalidade, eu agora neste momento estou a referir-me às penalidades em termos de submeter uma vez mais essa proposta dentro do programa de quadro atual. Não sabemos como é que isso vai ser feito no programa Horizonte Europa, eu penso que vai ser igual, mas caso a proposta receba uma letra B no fim do primeiro passo, então, durante um ano, o pesquisador não pode submeter a proposta. Caso a proposta receba um C, significa que a proposta não tem um nível de qualidade e que também o percurso académico e aquilo que o pesquisador demonstrou não é competitivo o suficiente para competir na esfera do IRC. E, portanto, essas propostas ficam impedidas de serem ressubmetidas durante um período de 2 anos. O objetivo não é de penalizar de forma alguma os pesquisadores, mas é de lhes darem o tempo suficiente para que consigam desenvolver mais as suas carreiras académicas e quando vierem novamente estão numa posição bem mais forte e terão então um CV bastante mais competitivo. A ideia ela própria foi mais desenvolvida e então aí isso resulta numa probabilidade de sucesso mais elevada. Quando nós passamos para o passo 2, nós temos as propostas que recebem a letra A, são propostas que têm a qualidade para serem imediatamente financiadas, mas como eu disse, nós não temos budget suficiente para financiá-las todas. No entanto, essas propostas têm a qualidade para serem imediatamente financiadas e temos as propostas B, que são aquelas que não têm a qualidade suficiente para serem financiadas, mas são propostas de grande valor. Neste caso, não há qualquer tipo de restrição à submissão. Na próxima chamada, aquele pesquisador que passou para o Step 2, ou para a fase 2, pode submeter a candidatura de novo. Não há qualquer tipo de restrição. Inclusive, você disse na sua apresentação que aumenta muito a probabilidade de sucesso numa resubmissão. Sim, sim, porque todo o processo de submeter uma proposta, a proposta ser revista por peritos que são eles próprios líderes em determinadas áreas de conhecimento, há muita informação, há muitos comentários que são feitos que permitem ao pesquisador melhorar significativamente a sua proposta e quando voltam a resubmeter a proposta, a probabilidade de sucesso é muito mais elevada, e efetivamente. Muito obrigada, Thelma. Agradeço muito as informações que você compartilhou. Gostaria de agradecer a participação de todos e o interesse nas oportunidades do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC. Vocês receberão nos próximos dias a gravação do webinar e os slides e links úteis para vocês começarem a preparar propostas. Para terminar, eu convido vocês todos a participarem da série de webinars sobre desenvolvimento de carreira que estamos organizando. Semana que vem, um webinar sobre como melhorar seu CV, com o ponto de vista tanto acadêmico, por um avaliador de propostas europeias, quanto o ponto de vista do setor privado, com a participação da responsável dos recursos humanos da L'Oréal, do Centro de Pesquisa da L'Oréal no Brasil.
Em outubro, teremos outro webinar sobre criar as suas próprias oportunidades nos setores não acadêmicos. Muito obrigada e bom dia a todos.